Então eu vou colocar para vocês aqui algumas coisas sobre o transplante. Então, como é um público mais variado, eu não quero entrar em muitos detalhes de coisas técnicas, mas ao mesmo tempo vocês querem saber um pouquinho, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui logo de início, que o processo espermatogênico, ele começa com células indiferenciadas que vão dividindo, sofre meiose aqui. Qual que é a importância dessa fase meiótica? É porque aqui é onde os cromossomos trocam materiais, né? Tem o crossing over. E ao trocar material, os cromossomos trocarem materiais durante a meiose, nenhum indivíduo vai ser igual ao outro. E o que é muito interessante na vida, por mais que a gente queira que tudo seja igual, a diversidade, a variabilidade é que é importante na vida, no ser humano, porque primeiro que cada um é um ser único. E depois, quando tiver doenças e tudo, tem pessoas que são resistentes. Ou se tem uma temperatura altíssima aí, tem algumas pessoas que vão sobreviver bem, né? Eu aqui descobri que em Manaus eu fico suando o tempo inteiro à toa. Então as grandes sudoríparas, elas não estão acostumadas tanto não com o calor, mas com a umidade, né? Mas as pessoas são diferentes e essa diferença se dá aqui nessa fase. Depois essas células dividem, formam a célula haploide. Dessa fase aqui de espermatócito até a fase haploide, só tem na gametogênese, tanto masculina quanto feminina. Essas células aqui são células como outras, qualquer do nosso organismo. Depois tem uma célula haploide. Essa aqui não, essa aqui já vai carregar o genoma, o N, né? Então, quando duas células haploides, que tem a metade cromossomo, uma masculina e outra feminina, se unem, ou tem outras técnicas, ela forma um indivíduo com 2N diploide, que aí vai gerar um novo ser vivo, e esse ser vivo vai ter que passar aí pelas intempéries da vida, das políticas e tudo mais, porque é o que existe, é o que está aí no planeta, né? Então esse é um processo, e essa célula que está aqui no início, essa célula isolada, aqui a minha palestra está em inglês, porque eu já apresento em vários locais, essa célula aqui seria a célula tronco. E o que é uma célula tronco? Uma célula tronco é uma célula que ela se replica, ela forma uma como ela e forma uma outra que depois vai diferenciar dependendo do órgão. Porque se não tiver uma célula tronco, aquele organismo, aquele órgão, ele acaba. Então, por exemplo, nossas células vão, ao longo da nossa vida, as células vão morrendo e outras vão substituindo. Se não tivesse célula tronco, o indivíduo morreria rapidamente. Não tem essa reposição. Quando a gente entra na senilidade, como o Enio já entrou e eu estou chegando próximo, viu? Eu vou te usar como exemplo, no bom sentido, é porque as células começam a se mais morrer do que se auto-renovar. Então aí o indivíduo chega no ápice da vida, qualquer ser, aí a coisa entra na senilidade. Mas ao mesmo tempo a senilidade está relacionada com sabedoria. E os índios sabem disso. Então no caso dos índios, quem manda são os mais velhos, né? Os mais jovens sonham. Os mais velhos têm a vivência, a experiência. E o restante vai ter que trabalhar lá para manter a tribo, né? Porque a tribo também tem que comer, tem que fazer um monte de coisa. Então, colocando essa metáfora aqui nesse sentido, eu poderia falar isso. E no caso de peixes, como é que é esse processo? Esse processo em peixes é igual ao mamífero. Você tem aqui espermatogônias que dividem, tem aqui a fase de espermatócito, onde tem a recombinação gênica, forma o gameta. Só que o arranjo das células são cistos. Mas independente do arranjo, desde drosófila, desde qualquer invertebrado até o homem, o processo gametogênico ele é a mesma coisa, não muda nada. Eu tenho uma poesia que estava em uma outra apresentação, que eu colocava logo no início, que tudo é mais do mesmo. O olhar, a maneira de perceber é diferente. Mas se a gente veio de um Big Bang que formou tudo, nós somos tudo parte da mesma energia. Então teve a fase física do Big Bang, depois teve a fase química, depois teve a fase biológica, onde tem os seres vivos, e nós, seres humanos, atualmente, nós estamos na fase cognitiva. E o que vem depois da fase cognitiva? Certamente, essa evolução vai continuar no futuro, vão ter seres mais elaborados do que a percepção. Aí talvez vai ser a energia do pensamento, que a gente de vez em quando influencia as pessoas, né? Eu sou mestre nisso de ficar tentando adivinhar as coisas e acertar muita coisa. O pessoal, mal te falei isso. Eu falei, não,
Mas tem conexões que a gente não sabe, né? A gente vai em palestras, congressos, eu estava nos Estados Unidos 2 semanas atrás, e é interessante quando uma pessoa tosse, como é que 2, 3 pessoas tossem ao mesmo tempo. Tem alguma energia ligando, que é muita coincidência, né? Então a gente ainda tem coisas que a gente não conhece, né? Mas do que a gente conhece, a gente está falando aqui da biologia um pouco, o arranjo aqui em peixe é um pouco diferente, em mamífero acho que não tem um slide aqui para mostrar, e também essas células tronco aqui existem em peixe, como existem em outros animais, né? E qual que é o potencial dessa célula que eu estou falando para vocês aqui, que é a base da minha apresentação, em algum sentido, que é a espermatogônia tronco? Bom, todo organismo, todo órgão, ele tem célula tronco daquele órgão. No caso do testículo, das gônadas, a função do testículo é produzir milhões e milhões de gametas por dia. O homem que produz muito pouco, ele produz 4 milhões de espermatozoides por dia, por grama de testículo. Como tem em torno de 40 gramas ou menos, mais, então ele produz aí 100, 200 milhões de espermatozoides por dia. E aí a gente faz alguma conta de vez em quando para ilustrar. A cada batida do nosso coração no homem, por exemplo, produz mais ou menos 1.300 espermatozoides. Então quem tem taquicardia ou está apaixonado deve produzir mais, né? Mas só para ilustrar esse aspecto. Então aqui a espermatogônia tronco, o destino dela no órgão, no testículo, é formar espermatozoide. Isso aqui é um espermatozoide e um camundongo. Mas ela tem que se autorrenovar, porque se ela não se autorrenova, forma espermatozoide uma vez e acabou. Aí não tem mais. Tem algumas espécies, chamadas semélporas, que elas reproduzem uma vez. Só vem uma onda. Mas os mecanismos não se sabe direito. De vez em quando a gente olha na internet, lê alguma coisa, tem uma espécie, não sei se é de roedor, acho que é de um roedor que foi estudado recentemente. A reprodução para o macho ela é tão estressante, gasta tanta energia na maneira que ele desenvolveu, que ele, ao terminar a reprodução dele, ele morre. E tem algumas espécies que a fêmea come a cabeça do macho, da aranha lá, e usa como energia. Tem várias estratégias, né? Mas a reprodução, para os seres vivos existirem, tem que ter reprodução, que é o que se reproduz, né? Então a gente tem lá xerox, reproduz lá folhas. A reprodução, ela vai para os indivíduos, e esses indivíduos são variados, né? E essas células também, se descobriu que as células tronco de qualquer órgão, elas têm um potencial pluripotente. O que significa? Ela pode formar tecidos de outros órgãos. Isso é importante, porque no futuro eu posso usar uma célula tronco minha mesma, se eu tenho uma patologia, eu posso mudar essa célula transgenicamente, com engenharia genética, e eu curar uma doença minha mesmo, e isso é bom, porque não tem os aspectos éticos. Que hoje tem vários tipos de pesquisa que não pode usar, não pode fazer isso, porque senão as pessoas começam a fazer de tudo. Então tem lá normas éticas. Mas no futuro eu posso usar uma célula minha para produzir um órgão para mim, né? Então nós vamos viver mais, viu, Anne? Você aí com seus 60 e poucos, não sei quantos anos. 32. Eu sei, dividiu por 2, né? Ele é haploide, né? Então o que acontece? No futuro, tem 64 anos, é um guri, né? Porque no futuro nós vamos viver 200, 300 anos, porque se a gente olhar a longevidade nas últimas décadas, o Brasil, 40, 50 anos atrás, a expectativa de vida era 45 anos. Hoje são 70 e pouco. No Japão é 80, 90. Então, daqui a algumas décadas, as pessoas vão viver 150, 200 anos brincando. Então, nós vamos ser muito jovens nesse momento, né? Mas isso é uma possibilidade real, concreta, né? Bom, outra coisa que essa célula pode fazer, além de se autorrenovar, produzir órgãos, formar espermatozoide, elas têm também potencial de produzir câncer, teratoma, né? Inclusive uma célula tronco, do ponto de vista científico, ela só é tronco se mostrar que ela pode formar teratocarcinoma, pode formar órgãos diversos. Essa é uma prova que quem vai publicar trabalho formou teratocarcinoma? Não, então essa célula não é tronco. Porque a tronco, lá no início, ela é pluripotente, né? É como se fosse o Big Bang. Vai formando tudo, aí tem as galáxias, tem o Sol, tem os planetas, tem as luas. Então são especializações dentro de algo que começou do mesmo, né?
E pode fazer estudo toxicológico, criar linhagens celulares, vias de sinalização. Por exemplo, quem mora em locais altamente poluídos, São Paulo, e hoje em dia, antigamente era Cubatão, São Paulo, hoje em dia é tudo, né? O planeta todo está ficando contaminado. Essas células sofrem modificações, então tem mais doenças, tem tudo. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo mais, a gente tem mais patologias ocorrendo, né? Então tem esses aspectos aí, né? Bom, eu não vou precisar de entrar tanto em detalhe, mas essas células, elas têm localização preferencial, que é o nicho. Quando a gente fala de nicho ecológico, é onde tem uma condição especial para plantas, árvores, tudo mais. Mas no nosso organismo, nós temos também da célula-tronco, nós temos localização preferencial. Porque essa célula, ela não está ali dividindo, fazendo de tudo, não. Ela está ali, quando é necessário, ela fala, agora é minha vez de ir. Ela produz uma outra célula-tronco, mas aquela ficaria de reserva. E é bom ter uma célula de reserva. Nós sabemos, no aspecto financeiro, poupança é muito bom, né? E também computador, tem que ter backup, nós temos que ter um sistema de substituição, né? Tem que plano B, C. Então, as células-tronco, elas têm linhagem diferente. Tem uma de reserva que só vai entrar na jogada quando precisar mesmo. E tem a outra que está ali, tronco, mas que está no dia a dia, né? Então nós temos isso também. E se a gente quiser, a gente pode comparar biologia com poesia, com tudo, que é a mesma coisa. A maneira de ver, de enxergar que vai ser diferente. Mas os processos biológicos, filosóficos, são semelhantes. Tanto é que a ciência começou na filosofia, né? Então a filosofia foi a precursora da ciência. Tanto é que PhD é doutor em filosofia, né? Então, filosofia é o início da ciência, a precursora, né? E os gregos, né? Outras civilizações mais antigas já tinha esse conceito aí, né? Bom, e mais do que isso, essas células-tronco, está sendo mostrado que elas ficam próximo de vaso. Aqui está o epitélio do testículo, aqui está uma parede do túbulo e lá fora tem vaso. Essas células têm preferência com proximidade de vaso. Quais são os fatores? Não se sabe. Mas, por exemplo, o ser humano, quando chega num local para colonizar, aonde que ele vai colonizar? No local próximo de rio, não é? E aí você tem um local para se transportar, tem o peixe que era gente, agora não sei se é mais, que você pega e pesca e come, né? Eles comem também os amigos deles, os índios, né? Os peixes. Então, o que acontece? Isso também nos faz reportar ao mais do mesmo. E outra coisa, uma célula, quando você transplanta, ela coloniza primeiro, aí ela multiplica ela mesma como tronco, depois que ela se compromete a formar espermatozoide. Nós, quando colonizamos uma região qualquer, nós não vamos chegar lá e ter família e tudo, não. Vai lá, prepara o terreno, tem casa e depois vai reproduzir. Então as coisas se repetem, né? Por exemplo, eu visitei um local nos Estados Unidos, onde foi a primeira colonização sueca, onde teve um dissídio religioso, eles migraram para essa região lá em Illinois, só que eles chegaram lá num ano que o frio foi rigorosíssimo, né? E aí, grande maioria morreu dessa leva primeira de sueco. Então, e também tem os índios americanos, que quando os brancos estavam lá em situação difícil, né, deram alimento, que é o Thanksgiving, a ação de graças, dizem que foi o maior erro que os índios cometeram, né? Alimentaram os opressores, né? Então a gente tem que tomar cuidado também na vida, que às vezes você está alimentando o inimigo, né? Mas faz parte da grande diversidade do nosso planeta, né? E tem fatores que faz com que essas células permaneçam como tronco. Eu não vou entrar em detalhe técnico, porque eu acho que não interessa, mas tem fatores que a gente pode estudar. Como é que eu sei que essa célula é tronco? Eu sei que ela é tronco porque ela tem esse marcador. Quando eu uso uma abordagem, eu vejo que ela fica em vermelho. Ah, mas só fica em vermelho quando ela é tronco. Então essa é tronco. Então, por exemplo, né? Então quando você começou aqui a fazer minha apresentação, eu já reconectei meus neurônios, então a minha apresentação mudou, né? Isso a gente tem que fazer, essa plasticidade. E outra coisa interessante, aqui tem um cateto, né? Que é o queixada, é primo do suíno, e é a única espécie que tem, dentre as 4.000 e poucas espécies de mamífero, e também até de vertebrado, onde você tem os tubos seminíferos e ao redor tem as células de Leydig. A célula de Leydig, ela produz hormônios, testosterona, andrógenos, né?
Então, o que acontece? Nós fazemos também trabalho com biologia comparada de mamífero. A partir desse conhecimento, dessa estrutura única do testículo, isso aqui é uma marcação só para a célula de Leydig, é aquilo que eu estava falando. Eu estava brincando em vermelho, mas acho que meu inconsciente já sabia que vinha esse Leydig aqui. As células que estão próximas dessas células de Leydig, as tronco, elas diferenciam para formar espermatozoide. As que estão mais distantes, elas ficam como tronco. Então mostra que o hormônio está regulando ali. Qual que é o mecanismo fino e outros fatores, não se sabe. Então, às vezes, ela está próxima do vaso, a tronco, às vezes tem fator ali que faz com que ela fique tronco. E isso não é só para a gônada, não. Isso nos outros órgãos do nosso corpo tem essa localização preferencial perto de vaso. E os livros de histologia bem antigos, atlas que eles desenhavam, eles colocavam as células iniciais sempre próximas de vaso. Então a pessoa observava, mas não sabia, né, ainda, né? Porque uma coisa é ver, outra coisa é conhecer, elaborar, né? Então o que a gente está vendo nem sempre a gente está entendendo, né? Mas não deixa de estar lá, não é verdade? Bom, isso aqui também, esse padrão, isso aqui o zebrafish é o paulistinha, que é um peixe que é usado em laboratório, e que ele, como tem ele é chamado de paulistinha no Brasil, porque tem umas listas como na bandeira de São Paulo, né? Então, por isso que é chamado de paulistinha, que o pessoal prefere chamar de peixe zebra, mas paulistinha tá melhor, não tá? Quem joga futebol, às vezes leva uma pancada na coxa, toma um tostão, uma paulistinha, né? Então tem outras conotações, não é verdade? Bom, então no peixe zebra, no zebrafish ou no paulistinha, quando a gente olha essas células que são mais indiferenciadas, tronco, elas também estão próximo do interstício onde tem vasos. Aqui tem um vaso, essa célula inicial ela fica bem mais verde, é uma marcação para a célula mais inicial, nesse caso, para a célula germinativa, tem uma preferência de estar próximo de vaso. Nesse animal que é transgênico, o zebrafish hoje tem transgênico para todo lado, se coloca de cores diferentes, e quando ele está desenvolvendo, você pode acompanhar na lupa, ver os nervos crescerem, é muito bonito, é um modelo muito importante, e que substituiu a drosófila, né? Que é uma mosca que é invertebrado, então pelo menos está mais próximo do ser humano, no caso da fantasia do Enio, está mais próximo aí do índio, que é o peixe paulistinha, né? Que é um modelo experimental, né? Bom, e o transplante de espermatogônia tronco, como é que isso ocorreu? O que é isso? Bom, no caso do transplante de espermatogônia tronco, o Ralph Brinster, que é um cientista que trabalha na Pensilvânia, na Filadélfia, eu conheço ele pessoalmente. Ele foi o primeiro a fabricar animal transgênico. O que é animal transgênico? É quando você pega um animal e coloca genes de outras espécies, de outros indivíduos. Aí você modifica aquele animal para uma característica que você quer, para entender mecanismo. Que eu estava falando para o repórter ali da cultura, que na realidade todos nós somos transgênicos. Essa briga, às vezes, contra o transgênico, todas as plantas, todos os seres vivos, eles entram em contato com outros DNAs de outros seres vivos. E, por exemplo, nós seres humanos, 3 a 5% do nosso DNA é de vírus. Nós somos transgênicos. Então as pessoas quando são contra transgênicos, vai acabar com o planeta, não. Você tem que ter controle. Você não vai começar a misturar tudo, porque as coisas evoluíram de certa forma, porque tem uma lógica, né? E às vezes tem até uma ilógica, que às vezes não tem um predador. Eu fui num zoológico lá na Holanda. Eu estava indo num congresso, aí encontrei com um amigo meu lá, ele, vou levar a família no zoológico, de lá eu te deixo lá no congresso. Na Holanda tudo é pertinho, 2 horas você anda para tudo quanto é lado. Aí nós passamos no zoológico e tinha um roedor chamado Mara-Mara, que é da Patagônia. Eu nunca vi um animal tão assim, aquelas pernas compridas, ele mal ficava de pé. Eu falei assim, chama isso de evolução, mas não é. É porque não tem um predador do Mara-Mara lá na Patagônia, porque aquele animal, estando no lugar que tem predador, aquela espécie não tem a menor chance de sobreviver. Ela é facilmente predada. Então o Ralph Brinster, ele começou a fabricar, fazer animais transgênicos na década de 60, e aí ele pensou, é muito difícil fazer animal transgênico, mas se eu modifico uma célula tronco da reprodução, e ela se reproduz, eu transplanto ela para outro animal, aí o que acontece? Eu vou produzir milhares e milhões de transgênicos com um custo muito barato. E enquanto o animal estiver produzindo gameta, ele está produzindo gameta transgênico. Então foi por isso que ele começou a desenvolver essa técnica em 94, e eu estava nos Estados Unidos depois do pós-doutorado, eu peguei logo no início, o meu supervisor começou a interagir com ele,
que é uma coisa muito interessante, que o Brice fez uma coisa porque ele era ignorante. Ele pegou célula e transplantou dentro do túbulo, a espermatogônia tronco, ele transplantou na luz de um túbulo seminífero. Quem entende de espermatogênese, tu fala, não, isso aí, esse cara é doido, porque essa célula tem que ir lá para a base. Como é que você põe uma célula tronco lá em cima? Você põe uma célula tronco no telhado e ela vem parar aqui, não vai, gato vem, né? Mas célula tronco não. Mas isso é uma coisa interessante, que a ciência desenvolve assim. Eu não sei, faço uma coisa, agora não vão sair fazendo coisa errada aí não, mas evolui assim também. Aí ele conseguiu sucesso e ligou para o meu supervisor para ele entender o que ele fez. Aí ele foi investigar tudo, ele publicou muitos trabalhos, ele foi capa de Nature, de Science, lá na sala dele, que ele nem deixa a gente entrar, tem capas e capas e capas de revistas. Eu falei, nossa, ele tem muita capa, e também ele é vaidoso, né? Ele pede, ele pede, né? Então, então não é só, o trabalho é importante, eu quero ser capa da revista. A revista fala, ele é bom, o trabalho dele é bom, não, alguém tem que entrar na capa. Então, seja você, as musas entram nas capas de revista, não é? Então, quando é uma pessoa musa, uma mulher musa, é capa da Playboy, não sei, né? Mas no caso do nosso aqui, a nossa revista é a Amazônia, né? Então é capa da Amazônia, né? Então o que ele fez? Ele pegou essas células, isolou, transplantou no testículo, em determinadas áreas onde a célula vai, e depois de 2, 3 meses, essa célula colonizou, desenvolveu, formou gameta, e esse gameta, ele passa essa característica para a prole. Nesse caso aqui é um marcador. Essa célula desse animal aqui, ela fica em azul, quando eu uso uma técnica. E hoje em dia a gente sabe que tem animais transgênicos, que são animais de estimação. Por exemplo, a gente sabe que tem empresas que vendem suíno pequeno, que é um pet, que é um animal de estimação, que à noite, se apaga a luz, ele fica azul, fica verde, né? Então, o ser humano é vaidoso, não tem luz neon. Tem animais, os pirilampos têm fluorescência natural. Então eu posso pegar pigmentos de animais aí e desenvolver técnicas, né? Por exemplo, tem essas cores todas aí, elas vêm de algas, que você usa para estudo, para seguir, é importante, são ferramentas importantes. E que o indivíduo pegou um fluoróforo, uma fluorescência de um animal, e colocou numa célula humana ou de outra. Humana eu não digo, né? Porque nós estamos. Quem é PT é vermelho, o outro PSDB é tucano, azul, amarelo, simbólico, né? Mas os animais, pode você criar animais com cores diferentes. E células com cores diferentes. Mas então passou esse transgênio, essa célula que era azul, passou aqui para a prole, mas a técnica dele foi até antes, aqui já é um trabalho depois, e ele publicou no início só nas melhores revistas do mundo, Science, Nature, e no início de 94 para cá, até uns 7, 8 anos, tinha mais revisão do que trabalho original, porque a técnica era tão fascinante que toda revista queria uma revisão, mas tinha pouco trabalho, né? Hoje em dia não, hoje já temos mais aí de 20 anos da publicação do trabalho, aí já tem milhares de trabalhos. Eu comecei a seguir no início, estava na época fazendo não mais pós-doutorado, mas um estágio, então eu participei e aí a gente aprendeu e as técnicas, que no início também ninguém sabia as técnicas, né? Tem que aprender, tem que fazer estágio, né? Então, por exemplo, num dos trabalhos dele, ele mostrou que o seguinte, você pega uma célula tronco, coloca em nitrogênio líquido, criopreserva, e daqui 1 mês, 2 anos, 100 anos, você vai lá, descongela e transplanta, ela forma gameta. Então, com isso, ele mostrou o seguinte, que essa célula, esse gameta desse animal, dessa espécie, ou desse indivíduo valioso, é imortal. Porque eu criopreservo, eu posso criopreservar em tese por 150, 200, 1000 anos, nós sabemos que já tem células criopreservadas depois de 30, 40 anos, estão viáveis, porque essa técnica não é tão antiga. Mas em tese, você criopreserva o animal para sempre. Por exemplo, não tem de vez em quando um mamute lá da Sibéria que morreu congelado lá com uma super frente fria, aí a pessoa vê que a célula dele ainda pode ser utilizada ainda. Teve um mamute que descobriu que lá no estômago dele que morreu na Sibéria que ainda tinha plantas frescas, flores, tinha. Então, a criopreservação, que é uma técnica também interessante, pode fazer isso, né?
Bom, aqui no caso das perspectivas e possibilidades, isso aqui já está meio antigo, mas serve ainda. Eu posso produzir animal transgênico com essa técnica de transplante da célula-tronco? Posso, porque eu modifico a célula, transplanto, e aí eu crio uma característica desejável. Um medicamento, por exemplo, eu posso produzir leite, usar uma cabra para produzir leite humano, e já tem pesquisa que já tem resultados iniciais, né? E às vezes é necessário. Às vezes, por exemplo, tem crianças que são alimentadas com leite bovino, elas têm incompatibilidade, às vezes tem problema de lactose. Eu, quando era criança, que estudava em colégio na minha cidade do interior, eu tomava aqueles leites que se compravam em pó, né? Aí eu passava mal o tempo inteiro e nunca atinava que era aquilo, né? Sabia que estava relacionado com o leite, talvez. Só tomar esse leite em pó aqui, quente, passo mal. Depois eu vi que eu tenho uma leve incompatibilidade com lactose humana e tudo, de bovino. Então você pode usar animais para produzir leite humano ou outros medicamentos, fatores anticoagulantes para pessoas que têm deficiências. Então essa técnica ela abre possibilidades enormes. Cada um vai utilizar de acordo com o seu interesse, né? Pode fazer engenharia genética de animais de grande porte, porque para você fazer um animal modificado, dependendo da técnica, gasta 400, 500 mil dólares. E com essa técnica gasta 100 dólares por animal no início. Então tem um custo, tem a técnica, tem um custo. Igual, por exemplo, nós temos equipamentos hoje, que cada vez vão ficar mais baratos, que quando surge é proibitivo. Ninguém vai comprar uma televisão de 55 polegadas, plasma, isso, aquilo. Hoje em dia você vai na liquidação lá no Carrefour, eu comprei uma, isso é verdade, esse preço é hoje? Veio até que dia? Até amanhã. A minha é pequenininha, eu vou levar essa. Barato. Assim são as tecnologias, elas surgem, vão sendo aperfeiçoadas, vão ficando acessíveis, né? E vão propiciando o desenvolvimento. A gente pode estudar mecanismos de gametogênese, tratamento de infertilidade, já tem vários trabalhos sendo feitos no homem, que quando você faz quimioterapia num jovem, hoje em dia, grande parte dos jovens que têm câncer, das crianças, com os medicamentos, com o tratamento, 90 e tantos % sobrevivem. Mas dependendo do tratamento que for feito, as células dela, da linhagem germinativa vão embora e ela vai ficar infértil. Então o que pode ser feito? Mesmo um homem que tem câncer, ele vai ficar infértil. Você tira um fragmento, tira a célula-tronco, criopreserva, depois que termina o tratamento, põe-la de volta. Não tem trabalho publicado ainda, tem várias pessoas fazendo, que tem uma série de implicações éticas, tem que ter marcação para a célula, mas é uma possibilidade? Né? Bom, de indivíduo com câncer, já falei. Outra coisa, preservação de animais valiosos ou espécies ameaçadas de extinção. Tem espécies que ela não produz em cativeiro, só tem cativeiro. Você pode usar essa técnica para usar uma outra espécie para produzir gameta dela. Eu vou mostrar no outro slide aqui, mas quando você transplanta a célula de uma espécie para outra, ela produz gameta da espécie que é doadora com o genoma da espécie doadora. Ela apenas está sendo um receptor, é igual uma barriga de aluguel, né? Se você tem uma barriga de aluguel, em caso de gestação, o DNA é dos pais, a pessoa apenas gerou, ela apenas propiciou. No futuro não vai ter barriga de aluguel, provavelmente vai ter máquinas que vai produzir proteínas, que vai produzir até indivíduos. Isso vai ocorrer. Não adianta a gente achar que não, que vai. Porque algumas décadas atrás tem um monte de coisa que tem hoje aqui que a gente fala, não, isso aí é conversa fiada do Enio, Balela. Não, vai ser possível, né? E animais também valiosos do ponto de vista zootécnico, só para dar um exemplo, tem equinos de corrida que eles são animais assim caríssimos, que eles foram desenvolvidos para aquela aptidão, então ele vale lá 15 milhões de dólares. Acontece que aquele animal vai morrer, ou se não, no caso de equino, se ele quebra a pata, a recuperação dele é mínima, porque ele só tem periósteo externo, não tem interno. Tanto é que em filme de cowboy, o animal quebra a perna, o dono lá, o bandido, o mocinho, sei lá, quem mata o animal, né? Normalmente é o bandido, para ficar mal, né? Mas, na realidade, esse animal não vai ser utilizado mais. Mas você pega a célula-tronco dele, cria, preserva, você está preservando um animal valiosíssimo, que demorou muito tempo para chegar lá.
Não é fazer como Hitler e tudo, querer um indivíduo super isso, super aquilo. Mas as possibilidades existem, o ser humano desenvolve as técnicas, a metodologia. E a maneira que você vai usar, às vezes depende do grau de maldade, da cultura, tudo. Tem aí armas. Né? Os grandes avanços na ciência ocorreram devido às guerras, que você tem que inventar um super pneu, aí tem a microscopia eletrônica, e aí vai, né? Guerra é ruim, é horrível. Às vezes deixa alguma coisa de boa, às vezes, né? Ou muitas vezes, né? Então tem essas possibilidades todas aqui. Por exemplo, um trabalho que nós fizemos, que é muito interessante, nós transplantamos célula de rato para camundongo. Produz espermatozoide? Produz, de rato. Só que a duração do processo para produzir um espermatozoide no rato, começando a célula-tronco, demora 2 meses. No camundongo, demora 40 dias. Isso, cada espécie tem a sua duração. Aí nós fizemos a pergunta o seguinte: e se eu pegar a célula do rato e colocar no camundongo, quanto que vai durar? É a duração do rato, é a duração do camundongo ou é algo no meio? Então a gente mostrou que é a duração do rato. Então o próprio genótipo, o genoma da célula, ela já está preparada para ser naquela duração, né? Na época a gente submeteu esse trabalho para a Nature, quase que foi aceito. Aí fizeram lá um questionamento que não tinha jeito, e aí depois que ele foi publicado numa revista, um pesquisador muito famoso falou: mas esse trabalho é muito bom, por que vocês não publicaram na Nature? Não foi aceito, né? Mas na virada do ano 2000 foi considerado o maior avanço na espermatogênese, foi esse aí. É um trabalho super citado, mostrando que o genoma da célula controla a duração. E no ciclo das células, o genoma da célula do fígado de animal controla a duração da divisão dela. Isso é típico das espécies. Durante a evolução, é assim que ocorre. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente notou, a gente fez esse experimento em peixe, se eu coloco o animal, nós temos a temperatura nossa controlada ao longo do dia, varia um pouquinho ao longo do dia, mas nós sabemos que em algumas espécies a temperatura dela vai ser de acordo com a temperatura externa, né? Então, por exemplo, no caso de peixe ocorre isso, a temperatura dele, aqueles peixes que vivem em temperaturas baixíssimas, eles têm proteínas anticongelantes. Porque senão eles vão morrer congelados, né? Então, tem até estudo, você pega essas proteínas para desenvolver coisas para o homem e coisas desse tipo. Então, o que ocorre nesse sentido? Quando a gente pega um peixe e coloca numa temperatura maior da água, essa célula vai mais rápido. Então, ao invés de produzir gameta com 40 dias, vai produzir com 20, porque ela acelera o ciclo dela de acordo com a temperatura. Isso, o aquecimento global e tudo, vai ter um monte de implicação, porque os ciclos das plantas, dos animais, ele vai mudar, porque ele está adaptado naquela condição. A condição é outra, vai mudar. Mas sabendo disso, o que a gente faz? Para eu transplantar a célula de um peixe para outro, eu tenho que tirar a espermatogênese que ele tem lá, porque aquele animal que recebeu o transplante de célula, eu tenho que tirar a espermatogênese dele, ou ele não tem que ter, às vezes ele não tem espermatogênese. Tem modelo que não tem, então eu tenho que tirar. Então eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu coloco ele a tilápia na temperatura maior e dou um quimioterápico, porque a célula dela divide mais rápido, e aí o quimioterápico age mais efetivamente. Eu vou mostrar um slide para vocês verem que acaba com a espermatogênese dele. Aí eu ponho outra célula germinativa lá de outra espécie. Mas, por exemplo, se você tem um monte de coisas num cômodo, para você colocar outras coisas, você tem que tirar. Então, a espermatogênese, para você colocar outra célula lá dentro, para ela formar a espermatogênese de novo, você tira do próprio animal, que é endógena. Então, a gente, sabendo disso, a gente vai desenvolvendo aspectos. Então, por exemplo, esse slide aqui, só para colocar que o Brinster, depois de 13 anos que ele desenvolveu a técnica, ele usou modificação das células através de vírus, eu coloco um transgênio através de vírus, e com isso ele produziu animal transgênico. Esse animal aqui é o animal GFP, que é verde. Quando eu coloco ele na fluorescência, eu não vejo ele verde, mas se eu coloco ele numa luz fluorescente, ele está verde. Aí então ele conseguiu produzir animal transgênico. Ele é da Academia Americana de Ciência e ele foi quase indicado para um prêmio Nobel. Acho que o sonho dele, ele é muito vaidoso, é ganhar um prêmio Nobel. Você merece, ótimo, né? Alguém vai ganhar, que tem que ser gente que vale a pena. Bom, só que esse transplante de espermatogônia, deu para ver que quando você transplanta de espécies próximas uma da outra filogeneticamente, por exemplo, rato e camundongo são roedores.
eles divergiram filogeneticamente 11, 12 milhões de anos. Então, quando transplanta nesses animais, ou no caso aqui, por exemplo, do hamster, que tem 16, 17 milhões, né, do hamster, que é o porquinho da Guiné com camundongo, a espermatogênese tem muito problema, mas progride. Mas quando você transplanta de animais de grande porte, ou coelho, cão, ou camundongo, ela vai lá, coloniza, mas não desenvolve. Tem fatores que filogeneticamente vão fazendo assim, então não deu, né? E quando é de primata para o camundongo, mesmo do homem para camundongo, só coloniza. Então fala, então o negócio, a farra do transplante é boa, mas tem que ser espécie filogeneticamente próxima, né? Mas aí surgiram outras técnicas, por isso que eu estou ilustrando isso para vocês, né? Agora, voltando um pouquinho ainda para o transplante, antes de voltar a mostrar outras técnicas, nós fizemos no laboratório lá em Belo Horizonte um transplante de células de grandes felinos para o gato doméstico. A distância filogenética do gato doméstico com as outras espécies felinas é 4, 5 milhões de anos. É pouco, comparado com um rato camundongo, que tem muita revista boa aí, que publica o jornal, publica uma foto de um camundongo, fala, o rato. Né? Então tem até uma piadinha, como é que você sabe se uma pessoa é biologista molecular? Pergunta para ela a diferença entre rato e camundongo, ela não sabe. Só estuda biologia molecular, né? Ou se não, tem uma piadinha lá na Austrália, que o indivíduo acertou uma pergunta que o fazendeiro fez, falou, vai lá, então você tem direito de pegar a minha melhor ovelha. Ele foi lá e pegou o cachorro. Ele era biologista molecular, então para ele não está nem aí para isso. Mas, na realidade, então, a diferença de filogenética entre gatos e grandes felinos e outros felinos é pouca. Então, a nossa pergunta era o seguinte, vamos transplantar célula de jaguatirica ou de onça pintada para o gato doméstico, para ver se funciona? São técnicas, porque daí o T-Chix é diferente, a estrutura, tem que padronizar tudo. Qual que é o nosso objetivo? Pelo menos a gente mostrou do ponto de vista técnico. Essas espécies de felinos, quase todas, estão em perigo de extinção. Aí, no futuro, você pode usar o gato doméstico para produzir espermatozoides da onça pintada, de outras espécies que às vezes nem estão reproduzindo mais. É uma ferramenta valiosa? Porque eu posso preservar uma espécie. Nós não queremos preservar as espécies. Vai chegar uma hora que tem que usar uma técnica desse tipo. É igual as mulheres, que cada vez estão reproduzindo mais, com a idade maior, por questões de ter um emprego. A média de idade ao primeiro filho de uma mulher na Escócia é 37 anos. E elas com 40 anos, nós sabemos que as mulheres, né, elas começam a não produzir mais gameta. Então tem que surgir outras técnicas. Fala, eu sou contra. Não, se você não é contra, não é a favor, é uma possibilidade. O dia que você quiser, quem quiser usa, quem quiser pagar, paga. Por exemplo, eu sou contra a transfusão de sangue. Não, existe. Quando for necessário, eu faço. Se minha religião não permite, então tudo bem, eu quero correr o risco, corra. Mas aí é uma escolha do indivíduo. Mas a técnica, o desenvolvimento, ele vai ocorrendo e você usa se quiser ou não, de acordo com seus princípios. É claro que o ser humano, como o Henry falou, a imaginação é ampla e peixe com índio às vezes é a mesma coisa, né? Se alguém chegar de um outro planeta e ver um peixe um índio, talvez vai achar que é a mesma coisa, né? Um índio nadando, é um peixe, né? Então nós fizemos esse transplante, né? Nós deprimimos a espermatogênese aqui, está completa com raio-x, tem uma dosagem específica de raio-x, que vai o raio gama, ou drogas. As drogas que a gente usou, quimioterápica, os gatos resistiam muito pouco. Tem um quimioterápico utilizado, que às vezes uma dose enorme nem faz efeito numa espécie. Às vezes uma dose pequenininha mata um cachorro. Então, são as individualidades, né? Então, o que a gente fez, nós fizemos a depressão e aí marcamos, não tem gato transgênico, verde, amarelo, azul, tem gato pardo, né, à noite, né? Mas esse a gente não é transgênico, né? O que ocorre, você marca a célula com um corante para a membrana, ela fica vermelha e aí você segue, né? Então a gente transplantou e viu que formou até espermatozoide. Formou um pouquinho, mas se você pega uma reprodução assistida, você pega um ovócito, pega um espermatozoide, está liquidado. Aí você forma um embrião, coloca no animal receptor, você forma um indivíduo.
Então as técnicas elas vão caminhando em paralelo. Viu, as libélulas, tudo, elas são convidadas para a palestra, né? No caso do homem e não da libélula, que chegou aqui por causa da luz, nós vamos encontrar que você pode pegar um fragmento de um testículo de um indivíduo que vai sofrer uma quimioterapia para câncer, né? E aí você isola a célula-tronco da linhagem germinativa. Você pode até modificar essa célula, se quiser, do ponto de vista genético, e aí depois da quimioterapia você transplanta e produz espermatozoide. É uma possibilidade? É. Né? Está sendo feito aí aos borbotões, que eu saiba não, mas que é uma possibilidade, é. Né? Bom, e a outra técnica que surgiu em relação ao transplante, que só funciona entre espécies muito próximas. Um grupo que trabalhou com o Brice, que nós também trabalhamos com eles, desenvolveu uma técnica muito interessante. Você pega um fragmento de testículo de um animal muito jovem, recém-nascido, porque as células estão dividindo, todas as células do órgão estão dividindo muito, ele vai crescer ainda. Então você pega esse fragmento e coloca debaixo da pele de um camundongo, chamado imunodeficiente, ele é nude, porque ele não tem pelo. Na realidade ele tem pelo, só que o folículo vai para dentro. Então ele é feinho, então, mas ele é bem mansinho, né? Aí você coloca esse fragmento debaixo da pele, ele é imunodeficiente porque ele não rejeita aquele testículo. Apesar que o testículo, a gônada, tem uma coisa muito interessante. Como ela produz gameta, e gameta é considerado uma célula não do indivíduo a partir da meiose, porque não tem outras células meióticas, só na gametogênese. Ele é reconhecido como uma célula estranha. Então o próprio testículo já tem um sistema imunológico diferente. Ele protege aquelas células. Então você pega o fragmento, coloca debaixo da pele de um camundongo, e aí ele cresce e forma o espermatozoide. Aí você vai lá, tira o espermatozoide, fertiliza. E aí funciona com todas as espécies. Pode ser elefante, tatu, pode ser qualquer coisa, desenvolve. Pelo menos a grande parte das que foram testadas, desenvolveu. Então aqui está mostrando, transplanta, faz um enxerto, e logo rapidamente tem fatores para os vasos chegar lá e para o órgão, porque o órgão precisa de nutriente. No início o fragmento é pequenininho, aquele ambiente ali perto é suficiente, mas logo após os vasos vão lá dentro. Então está mostrando aqui onde o transplante pegou, a espermatogênese completa, tirou o espermatozoide e aqui está a prole. Então aí faz uma reprodução in vitro, coloca numa fêmea para gerir. É uma outra possibilidade para resgatar e preservar animais em perigo de extinção e tudo aquilo que eu falei anteriormente. Né? Aqui então tem esses aspectos de utilização que basicamente é a mesma, mas tem uma vantagem agora. Você pode pôr o fragmento e você quer estudar o efeito de uma droga na espermatogênese, hormônio e tudo, você pega um camundongo pequeno, tem um fragmento, aí você trata ele e vê o que acontece, que aquele fragmento cresce, não cresce, essa droga é nociva, é tóxica, é um poluente. Então abre mais ainda as porteiras da imaginação, viu, Enio? Você que quis viajar, agora nós vamos nessa viagem junto, tá? Agora você é meu copiloto, né? Bom, então aí pode fazer a mesma coisa. E outra coisa interessante, que tem até trabalho publicado, tem mutação, que o animal quando nasce, ele nasce morto, logo ao nascimento. Então ela é uma mutação letal. O que você pode fazer? Na hora que ele acabou de nascer, você fala, eu não sei o que acontece com isso no testículo. Eu tiro o fragmento do testículo, coloco no outro animal e falo, vamos ver, a espermatogênese funciona nessa mutação, qual que é o mecanismo? Então você está entendendo mecanismos. Entender mecanismos é muito bom, porque a partir do momento que você entende mecanismo, você pode trabalhar com o conhecimento. Por exemplo, na Amazônia, quanto mais você conhecer, mais você desenvolve, preserva, faz desenvolvimento sustentável, tem um monte de coisa desse tipo. Né? Bom, e aí no caso do homem, além de todas aqueles aspectos que eu falei com transplante, aqui você pode pegar o fragmento de testículo e depois colocar, por exemplo, na Alemanha ou em outros locais, eles colocam um fragmento de testículo humano debaixo da pele de outros primatas, desenvolve razoavelmente bem. Né? Pode produzir gameta, sim. É uma possibilidade, eu quero fazer isso, quero ter um filho. Meu filho, o espermatozoide, foi de um fragmento de testículo humano meu debaixo da pele de um primata qualquer. Eu não quero de jeito nenhum. Não. Quem quer reproduzir, se tiver dinheiro, paga e muito. É uma possibilidade a mais. Então, assim, a gente fica, mas não é uma possibilidade. Alguém vai usar, né?
Bom, e depois surgiu uma outra técnica mais interessante ainda, essa é mais fascinante ainda. Ao invés de ter o fragmento de testículo, eu pego aquela célula do testículo, uso uma enzima, separa todas as células, aí eu coloco aquelas células dissociadas debaixo da pele do camundongo, num pelletzinho lá, elas se reorganizam e formam o órgão de novo. E formam espermatozoide. Aí você pode estudar desenvolvimento do órgão, droga que afeta o desenvolvimento. E mesmo, nós já estamos fazendo no laboratório, eu posso pegar células de uma espécie e misturar com a de outra. Vamos supor, o burro, ele não tem espermatogênese. O jumento, que é o pai dele, tem, né? Então o ambiente somático está bom. Eu pego a germinativa do jumento, coloco junto com as células do burro, coloco debaixo da pele de um camundongo e formo a gameta. Então, é uma possibilidade? É. Você pode usar, por exemplo, isso aí para produzir gameta de equino, de alto valor zootécnico, e assim vai, né? Então, vocês estão vendo que isso aqui ocorre. No caso nosso, o que nós fizemos? Nós pegamos o cateto, fizemos o fragmento de testículo debaixo da pele de camundongo, produziu espermatozoide. Dissociamos todas as células, colocamos debaixo da pele de camundongo, se associaram, produziram gameta. Né? E aí a gente mostrou, pela primeira vez, fizemos fertilização in vitro em cateto. Está aqui um ovócito, um espermatozoide tirado daquele fragmento, isso aqui é uma técnica de reprodução assistida, e aqui é a formação do embrião, que a gente não seguiu mais, porque daí tinha que ter uma cateta disponível, que está enjoado de assistir novela, Big Brother, fala, não, eu vou produzir catetos, né? Mas nós não achamos essa cateta, nem essa hipotenusa por aí. Né? Bom, e aqui outra coisa que a gente fez, no caso de equino, como a gente falou, nós fizemos transplante, criopreservação e o transplante de soluções celulares. Então está aqui o fragmento de testículo, dissociou, colocou debaixo da pele do camundongo. Olha aqui, depois de 5 meses, elas se reorganizaram e estão produzindo lá células gametogênicas. Então é possível? É. Agora, o que o pesquisador vai fazer? Ele vai ter uma pergunta e vai desenvolver o experimento dele de acordo com a pergunta que ele tem, igual aqui no MUSA, em outros órgãos. Eu tenho lá a minha filosofia, eu quero ver, né? O Enio estava lá vendo um inseto, como é que furava, como é que vinha, como é que... É fascinante, então você pode usar. Bom, e tem uma outra técnica que eu coloquei para ilustrar, só para vocês ficarem bem assim, com a cabeça aberta. É uma técnica que foi pela primeira vez, você pega um fragmento de testículo e coloca in vitro, numa incubadora, com oxigênio, temperatura, tudo adequada, que nunca passava da meiose. Então, pela primeira vez, esses pesquisadores japoneses conseguiram in vitro produzir gameta. E o gameta fértil está aqui, a prole, a progênie. Né? Aí o pessoal fala, os animais vão ter problema, não vão. Tá lá, é possível. Depois, quanto tempo que eles vivem, é igual a Dolly, né? Teve lá o clone, né? Mas morreu mais nova. Não, tudo bem. Né? Mas é possível ter a técnica, né? Isso aí é o conceito, né? Então, essa técnica, ela existe, e isso é interessante porque os indivíduos inférteis, humanos e outros, você pode colocar in vitro e produzir um gameta. Já existem células colocadas in vitro outra, e você vai induzindo até formar um gameta. Mas, às vezes, esses gametas não são gametas, assim, de alta qualidade, mas é possível, né? In vitro. Bom, e uma outra técnica também, aqui é uma revisão que nós publicamos, mostrando as possibilidades de eu pegar células-tronco que não do testículo, que não da gametogênese, e fazer com que elas produzam gameta. Então, era essa possibilidade aqui. Em camundongo já foi feito. Eu pego células somáticas, são células-tronco induzidas. Né? Então, isso aí já tem trabalhos na literatura, na Nature e tudo mais. Né? E também tem uma outra técnica, aqui está mostrando que o humano já foi possível produzir células parecidas com gameta, mas não tem prole ainda, humano com essa técnica, mas é possível, né? Bom, e depois tem uma outra técnica que ela já existe, que é chamada haploidização. Essa técnica é interessante, porque a clonagem, você tem indivíduos com o mesmo genótipo, ou muito parecido. Então, clone é quando é idêntico, ou praticamente idêntico. Nesse caso aqui, a haploidização,
Você pega duas células somáticas, induz essa célula a dividir. Quando ela está dividindo, você pega a metade do cromossomo dessa, a metade do cromossomo da outra, coloca junto e aí fecunda uma outra célula, como se fosse a clonagem, mas só que você vai produzir indivíduos distintos geneticamente. E essa técnica, ela permite que um casal infértil tenha filhos, no futuro pode ocorrer isso, duas pessoas, dois homens, duas mulheres, pode pegar os componentes genéticos e ter filhos. No futuro é uma possibilidade. Ah, assustador? Não, vai ter, é possível e vai ter gente que vai ter que ter filho assim, não é verdade? Então, são técnicas que estão aí já disponíveis. Bom, então, terminando aí a parte mamífero, que a Ilse já estava muito assustada, assim, falando, não, aí também já está exagerando muito, né? Eu agora vou mostrar um pouco de transplante que a gente tem feito em peixes, né? São técnicas que a gente desenvolveu no laboratório. Então eu acho que a metáfora eniana, né, do Enio, ela estava falando de homem e peixe, então eu peguei mamífero e tem peixe aqui também, tá? E peixe tem 26 mil espécies, 27 mil, né? No caso de mamífero, 4 mil e lá vai, né? Mas nós sabemos muito pouco de todas elas. De mamífero nós conhecemos quase nada, de peixe menos ainda, né? Então nós conhecemos muito pouco. Bom, nesse caso aqui, 10 anos depois, esse grupo lá do Japão, que nós temos contato com ele, principalmente o Yoshizaki, eles publicaram um trabalho lá se não me engano, esse trabalho acho que foi na Nature, né? Está aqui na Nature, né? E ele usou o salmão para produzir gameta de truta. São espécies próximas. Porque lá no Japão, peixe é a fonte de proteína para eles. Então, se você vai lá, eu estava no hotel, num congresso lá, tinha uma carne lá de bovino, que é marmorizada, que cria com música clássica, levedo de cerveja, 300, 400 dólares o quilo. Para quem é sofisticado, né? Você pode ouvir música clássica comendo a carne desses indivíduos. Então, nesse trabalho, o que ele fez? Ele pegou a célula da truta, que uma truta que a célula dela fica em verde, colocou na larva de um peixe, um salmão, e essa célula migra lá para a gônada, que está indiferenciada, e aí o salmão no futuro vai produzir célula dele, porque ele tem célula dele migrando lá para a gônada dele, e também vai produzir gameta da truta, né? Então está aqui. Aí você pode separar o espermatozoide, é fértil? Né? Só que nesse caso aqui, essa técnica, o salmão ele demora 1 ano e meio a 2 a ficar sexualmente maduro. Então eu tenho que esperar muito tempo para ver. O pessoal mais jovem hoje que é coisa rápida, né? Tudo é rápido, né? Sociedade líquido moderna, eu tenho 500 amigos, amanhã não tem mais nenhum, depois de amanhã eu tenho mais 600. Então 1 ano e meio é muito, mas de qualquer forma é possível, né? Mas aí eles fizeram uma outra técnica, que é criar um animal triploide, um salmão triploide. O que é um animal triploide? Ao invés de ele ter 2 N de cromossomo, ele tem 3. Quase todos os animais que são triploides, eles são inférteis. Mas o ambiente do testículo não tem célula germinativa, mas está funcionando. Então, e fazer animal triploide é muito fácil. Porque o que acontece quando ocorre a fecundação? O segundo corpúsculo polar lá do ovócito é liberado. E aí fica um N daqui, um N dali, o corpúsculo polar tem mais um N, mas ele é eliminado. Aí o que acontece? Você pega o animal e faz a fecundação e coloca a 43 graus por 15 minutos, ou coloca em alta pressão, o segundo corpúsculo polar, acho que ele fica meio confuso, vamos dizer assim, aí ele fica por lá, né? E aí tem 2 N lá, da fêmea, mais um N do espermatozoide, aí você tem um animal triploide. E com isso esse animal é infértil. E aí transplanta a célula da truta lá naquele salmão, e todo o gameta que for produzido é da truta, não mais do salmão. Então está aqui o animal triploide, que vocês estão vendo que não tem espermatozoide. Isso aqui é espermatozoide. Isso aqui é o animal triploide depois do transplante, da célula que migrou para a gônada. E nós estamos fazendo isso com tilápia, que é nosso modelo. E aqui o marcador mostrando que essa célula aqui, esses indivíduos, ele tem um marcador da truta, né? Então, é uma coisa importante. Então, não é só comer truta lá no restaurante, não. As trutas podem
ser feito isso aí. Bom, na nossa pesquisa amazônica, que os alunos que ainda tem lá no laboratório, tem um grupo de pesquisa lá em Belo Horizonte, nós estamos transplantando células do pirarucu, que não reproduz facilmente, para larva de tilápia. Então eles vieram aqui, coletaram as gônadas, colocaram numa solução, pegaram o avião para Belo Horizonte, estava todo mundo esperando lá no laboratório, 10, 15 pessoas, porque tem que trabalhar 24 horas seguidas. Ainda deram sorte que ia para Campinas, depois para Belo Horizonte, mas chegou em Manaus e falou, vocês querem ir para Belo Horizonte? Tem um voo saindo aqui, tem vaga. Vai nesse. Então o que acontece? Nós pegamos essas células do pirarucu, marcamos com o marcador para a superfície da célula para ela ficar em vermelha, colocamos na larva lá da tilápia, naquela janela que a célula está migrando, tem que ter a idade, o tamanho certinho, porque a célula está migrando naquela idade. E com isso, ela migrou, isso aqui já é na gônada, ela está lá na gônada, 7 dias e 14 dias depois, essas células vermelhas, estão lá na gônada da tilápia. Então, mostrou que é possível transplantar, criopreservou, levou, nesse caso não criopreservou, colocou na solução fria. E aí transplantou, funcionou, migrou, agora estão seguindo com outras idades para forma gameta. Forma, esse gameta é do pirarucu, porque a tilápia também vai ter gameta dela, né? Porque a gônada dela tem célula da própria tilápia. Então ela tem célula da tilápia e tem célula do pirarucu, né? Então a sua metáfora indígena está próxima, está chegando muito. Daqui um dia você vai ter que inventar outra, essa não vai funcionar, né? Porque, né? Tá, você já tem um arsenal, né? Ótimo, ótimo. Bom, uma outra coisa interessante que pode ocorrer naquele experimento, mas aqui já tem esse experimento feito, quando eu pego uma célula de um animal adulto, não mais a célula germinativa inicial, e coloco numa larva, se a larva é macho, produz espermatozoide. Se a larva for fêmea, essa célula que estava no ambiente do macho, ela está no ambiente da gônada da fêmea, aí ela forma o ovócito. Então você pode produzir tanto célula masculina quanto feminina. E só para ilustrar mais, em caso de peixes, grande parte das espécies de peixes, dependendo da temperatura, dependendo de hormônio, de interação social, elas têm um sexo genético, quando ocorre a fertilização. Mas você tem uma expressão fenotípica do sexo. Então elas mudam de sexo, apesar dela ser macho, mas ela produz ovócito. Porque, por exemplo, tem espécie de peixe que, dependendo da interação social, precisa de mais macho do que fêmea. Aí eles dão lá um jeito, falam assim, ó, tem lá as interações, feromônios, muda. Tem espécie que o maior sempre é macho, o menor é fêmea. Se você coloca o maior, sempre o outro menor vai ser fêmea, vai produzir gameta, ovócito. E também você pode mudar com temperatura, com hormônio. Então, com o aquecimento global, por exemplo, tartarugas, que tem um limiar de temperatura para ser macho ou fêmea quando fertiliza, pode ser chegar a um ponto que só produz animal de um sexo. E aí, em breve, acabou a espécie. Porque quem vai reproduzir? Mas aí pode usar aquelas técnicas anteriores que eu falei, né? Então você pode resgatar. Então isso aqui é interessante, nós fizemos isso aqui em zebrafish, um aluno meu que estava na Holanda, transplantou célula lá para dentro da cavidade do zebrafish, ela migrou e o espermatozoide, a célula germinativa masculina, formou um ovócito. Então essa plasticidade é uma plasticidade possível. Bom, aqui tem outras técnicas no embrião, eu não vou entrar em detalhe, porque são possibilidades. Vamos pegar agora nosso modelo experimental, que é a tilápia, que é o peixe de água doce mais cultivado no mundo inteiro e atualmente é chamado de frango d'água. Tanto que é fácil de produzir, é barato, usa na África para matar fome, para a mulher estar no ambiente de trabalho e assim vai. Então o que acontece? Como eu falei para vocês, nós fizemos uma depressão com droga quimioterápica em alta temperatura. Então o animal que está na alta temperatura sem a droga quimioterápica, que vai destruir a célula germinativa, olha como é que não sobrou nada. Aí a gente separa as células, transplanta externamente, que tem uma papila externa, você transplanta, é fácil, padronizamos tudo isso, marca essa célula em vermelho, ela migra, coloca numa solução azul só para ver se funcionou. Isso aqui são os tubos seminíferos, a luz do tubo. Aqui um testículo transplantado e não transplantado, o transplantado está em azul, funcionou? Funcionou. Foi para toda a gônada? Foi. Tem célula-tronco? Tem. E aí nós acompanhamos, aqui são células-tronco dentro da luz do tubo, e aí a gente acompanhou com várias
horas, semanas, e aqui esses cistos, que é espermatogênese do peixe em cisto, nós fomos acompanhando e com 2 meses produziu gameta. Aí já não é mais 1 ano e meio. E os japoneses querem fazer na tuna. Tuna é o atum, né? O atum demora 7 anos para ficar sexualmente maduro, né? Então aí você acelera, você põe no animal adulto, 2 meses para produzir gameta. Então é muito mais rápido, né? E aí nós até usamos uma tilápia de cor diferente, a vermelha, transplanta para outra que não é vermelha, e aí aqui está o genótipo, e aí nós temos a prole, e aqui os marcadores genéticos mostrando que essa prole, parte dela é originária dessa célula transplantada daqui. Porque quando a gente usa droga no animal para deprimir espermatogênese, tem muita célula tronco, aquela resistente, ela fica. Depois ela recupera a espermatogênese. Então o animal que recebe o transplante, ele tem espermatogênese dele e do outro, porque a espermatogênese dele recupera, né? E aqui uma coisa que a gente fez também, criopreservou a célula, descongelou e transplantou e foi muito eficiente. Porque parece que quando a gente criopreserva, aquela tronco mesmo, ela é mais resistente. E aí quando você coloca aquela tronco, ela tem capacidade de colonizar maior. E aí tem várias técnicas que vão surgindo aí, né? Então, em resumo dessa tilápia, você pega a célula do testículo, digere, separa as células tronco, tem várias maneiras de separar, com marcador, por gradiente, porque elas são maiores, marca a célula, transplanta e produz a progênie, né? Então, esse é um aspecto. Então, nessas técnicas com peixe, você pode transplantar a célula no embrião, na cavidade da larva, ou externamente, igual a gente faz, e vai ter produção de gameta. Essas duas aqui demoram muito mais. Essa nossa tupiniquim brasileira demora, em animais adultos, demora 2 meses. E o pessoal do Japão foi uma coisa até impensável, só para mostrar como é que tecnologia é. A aluna minha de mestrado, doutorado, que agora é pesquisadora no laboratório, ela foi para o Japão ficar 1 mês e ensinar para eles essas técnicas. Assim, brasileiro ensinar técnica com peixe para japonês, é a mesma coisa que os japoneses vir aqui ensinar a gente a criar zebu, né? Então, mostrando que a importância da técnica e também da troca de conhecimento, né? Bom, aqui que eu vou mostrar o potencial com peixe, você pode produzir animal transgênico usando as células, tronco, que é o que a gente está fazendo no laboratório. Também você pode pegar animal de produção, que é comercialmente valioso, que às vezes ele não reproduz em cativeiro. Então você pega as células dele, transplanta para uma tilápia, por exemplo, a tilápia é muito plástica, o testículo dela, ela é um modelo excelente. Aí ela vai produzir gametas de espécies que não reproduzem em cativeiro. E aí você pega os gametas, no caso aqui eu estou falando de espermatozoide, e usa para fertilização. Ou tem espécies em perigo de extinção, por exemplo, vocês já ouviram falar de um dos maiores peixes de água doce, tem o pirarucu e tem o jaú, né? O jaú é da bacia do Paraná, né? O pirarucu é aqui mais amazônico. Então, o jaú, ele está em extinção e ele não reproduz em cativeiro. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho para ver se a tilápia produz gameta para ele. Porque se ele não reproduz em cativeiro, porque as células não são formadas. Então, esse é um aspecto, né? Bom, e também a gente transplantou do mandi para a tilápia e, mostrando a plasticidade da tilápia, funcionou. 2 meses depois tem aqui gameta, né, desse animal aqui do mandi lá na tilápia, né? Então, funcionou. E outras células de outras espécies lá na tilápia, funciona, né? A gente tentou transplante de outras espécies para tilápia, tucunaré, rã, mesmo o rato, colonizou. Tem célula generativa lá, às vezes formou até uma espermatidezinha, é muito raro, mas forma. Isso aqui é um espermate de rato no testículo de tilápia. Então, essa plasticidade, essa possibilidade, ela existe, né? Bom, então tem um potencial enorme em peixe, de estudar, de ver, produzir animais, isso aqui a gente mostrou. Isso aqui agora acho que eu deixei só uma poesia aqui, então é até bom, porque para quebrar um pouquinho, porque nós estamos falando de filogenia, né? De ontogenia. Alguns de vocês sabem o conceito. Filogenia é evolução, né? Então é um aspecto filogenético.
Mas quando a gente tem um embrião que está desenvolvendo, é interessante que o embrião humano ou de um outro mamífero, ele recapitula a evolução. Se você pega um embrião em determinada fase, de peixe, de anfíbio, de réptil, de um mamífero, humano, ele é muito parecido. É porque a coisa vai evoluindo por adição. O início, o princípio, é o mesmo, da fecundação e tudo mais. Então eu fiz essa poesia aqui, brincando um pouco, com filogenia e ontogenia. Então sempre a primeira parte aqui da frase seria filogenia e a outra é ontogenia. Ontogenia é o quê? Um é aspecto filogenético de evolução e a ontogenia é dentro da própria gestação de recapitular a filogenia. Então a ontogenia, ela recapitula a filogenia. Né? Então eu escrevi essa poesia que através de ti existo e de teus olhos me vejo, em simbiótica recapitulação e renovação, onde o princípio se mostra na almejada compleição. E assim, neste intrincado balé, somos memória, filogenia, identidade e ontogenia, realidade e imaginação, sabedoria e conhecimento, percurso e inspiração, ousadia e sinceridade, coragem e realização, palavra e poesia, acorde e canção, ética e estética, semente, floração, altruísmo e entrega, amor, paixão, cosmos, universo, estrela e constelação, imagens e cores em infinita evolução, a esperança do reencontro dos sonhos em expansão. Seus sonhos, viu? Estão em expansão e recapitulando os sonhos de todos nós aqui, de todos vocês. Eu estou pegando ele para Cristo porque ele provocou, né? Mas é um bom Cristo, tá? E aqui eu coloco imagens, às vezes, que eu procuro na internet. Obviamente isso aqui não é publicável dessa forma, porque as poesias que eu escrevo ultimamente, eu tenho a poesia, e aí eu procuro as imagens que, de certa forma, tem um contexto aqui, né? Então isso aqui seria os sonhos em expansão. Então essa imagem foi boa, essa aqui é o sonho em expansão, né? Então ficou assim. Bom, e agora no caso de tilápia, eu não vou entrar muito em detalhe, porque agora vocês já viram o conceito, nós estamos procurando um marcador para a célula tronco, é essa que eu quero, é essa que eu vou modificar para produzir animal transgênico. Nós investigamos a gônada, onde elas estão, tem um local preferencial, não vou entrar em detalhe. Tem os marcadores. Esse marcador aqui, o OCT4, é marcador de toda a célula tronco potencial, de qualquer órgão. Uma célula bem primitiva, tronco, ela é marcada por isso aqui. Então, observa que lá no testículo tilápia tem muita, porque como você pode reverter o animal sexualmente, tem uma área onde o túbulo vai crescendo, porque o peixe ele cresce continuamente. Então tem a área em qualquer órgão onde tem célula-tronco que vai fazendo com que ele cresça. No caso da gônada, você tem a área onde o testículo, o túbulo vai crescendo, então é lá na extremidade dele, e essas células, como ele pode ser revertido sexualmente, ela tem potencial de formar célula masculina e feminina. Então ela tem esse marcador aqui, ó. Né? E aí tem outros marcadores, que eu não vou entrar em detalhe de nome, com receptor que a gente investigou e tudo, marcou, né? Tá lá, as células, a gente tem esse conhecimento, colocou a célula em cultura, então ela fica em cultura até em um mês, porque para eu modificar eu tenho que fazer em cultura, mas ela tem que manter o potencial tronco, ela é tronco. Então eu tenho que manter em cultura, ela tem que dividir e não diferenciar. Porque se ela começar a diferenciar, ela não é mais tronco. Aí eu mantenho em cultura, tem marcadores para mostrar que são células tronco. Então, ótimo, eu isolei. Cultivei, coloquei em cultura um mês, coloquei. É tronco? É. Agora eu posso modificar essa célula. E transplantar de volta, que aí eu modifico. Então é o que o pessoal está fazendo lá, utilizando marcadores. Né? Isso aqui a gente publicou, mostrando que esse marcador está presente, né? Dependendo das células, não vou entrar em detalhe técnico. E agora já estão no processo de produzir animais transgênicos através de várias técnicas, né? Transplantando a célula no testículo, mostrando que aquelas células são tronco, colonizam, né? E aqui as modificações tem várias, com nanotubo de carbono, eu posso colocar transgene, eu posso colocar transgene com lentivírus, retrovírus, porque os vírus nos tornam transgênicos. Eu falei para vocês lá no início que nós temos 4 por 5% do nosso DNA é de vírus.
Então tem DNA de vírus que é bom, não é só coisa ruim não, nos torna resistente a isso e aquilo. Então você pode usar como vetor um vírus, fala, meu filho vai lá na célula-tronco e joga esse gene lá. Já que ele faz isso, vamos usar ele para uma causa boa, né? Então eu já estou fazendo isso é técnica comum, não é nada sofisticado, isso é feito em outros organismos, e quando a gente vê isso, não, são técnicas que vão ficando aí disponíveis, tem que aprender, né? E aí já tem a sequência mostrando que o transgênio está lá na célula, tá, o transgênio, qual que é a sequência dele, genética? É essa. Está lá na célula? Tá. Então, isso aqui já foi feito. Né? Manteve a característica célula-tronco? Manteve. Porque às vezes quando eu modifico ela, ela fala, ah, não, eu não gostei dessa história não, eu vou deixar de ser tronco só para sacanear aquele pessoal. Mas não aconteceu isso não, elas foram caridosas conosco. Né? Bom, e aí está nessa fase. Né? Aqui está parte da técnica, mostrando que essas células-tronco têm esses marcadores, tem o transgênio, né? E aí a gente já está no processo de criar peixe transgênico, que aí a partir disso a gente vai usar como ferramenta para estudar mecanismos, para usar isso para produção, para coisas que são mais importantes que não só a técnica em si, né? Bom, e aqui agora, acho que eu deixei mais uma poesia aqui para alegrar vocês um pouquinho, porque uma vez eu estava lendo, eu gosto muito de ler coisas sobre o início do universo, eu sou meio curioso com isso. Eu estou cada vez mais saindo do nosso planeta para outras áreas, mas eu trago sempre para nós, ser humano. Então, eu li sobre princípio da incerteza, né, que ganhou o prêmio Nobel, essa é da área aí, você sabe. Eu estava lendo sobre quasar, o quasar, ele é maior do que uma estrela, menor do que uma galáxia, mas acharam um quasar tão grande que é a mesma coisa, se o nosso universo fosse uma bactéria, eu descobri um elefante. Então, só para a luz atravessar esse quasar, leva milhões de anos. Então, o nosso conhecimento é muito pequeno. Falei, eu vou escrever uma poesia sobre o princípio da incerteza. Aí estava lendo o quasar. Falei, não, vou escrever uma sobre quasar também. E aí eu estava escrevendo uma sobre supernova, pulsar, que a estrela vai e tem um ciclo de vida e chega numa hora que ela incha e aí vai para o buraco negro. Falei, também vou escrever uma poesia. Mas aí um dia que eu estava mais inspirado, eu falei, não, vou fazer uma coisa. Eu junto os três e ponho numa poesia só, e que a poesia era o princípio da incerteza, mas depois eu falei, não, vamos transformar em algo mais positivo na certeza. Então é a incerteza, né? Então no início seria o princípio da incerteza, depois quasar, depois supernova, depois o final, né? Então quanto mais te procuro, menos te encontro. E quando finalmente ao meu alcance estás, finges não me ver e fagueiramente foges de mim, na certeza do incerto encanto do desencontro. E talvez por intrinsecamente me amares, e livre te tornaste em busca de luz própria, quase estelar, que é o quasar. E se na coesa vastidão já não és quem erroneamente penso, por tão distante brilhar, outrora reluzente, no ocaso agora, supernova estás. E nesse novo pulsar, que ela vira pulsar, fortemente me abraças, em denso fugaz apego, que é o buraco negro, do eterno recomeço de algo melhor que certamente virá. Então eu acho que, embora a gente não sabe o que vai acontecer, nós temos que ser otimistas de achar que algo melhor virá. Dizem que o otimista é um pessimista mal informado, né? Eu prefiro ser otimista mal informado, né? Bem informado ou não ser pessimista. Então eu também peguei as imagens, coloquei aí, né? Aí essa aqui, eu acho que eu vou só citar essa aqui, que eu estava escrevendo muito ano passado, quase que uma poesia por uma semana, duas, e depois que eu vim para cá não deu tempo, meus neurônios mudaram, né? Mas mais recentemente eu escrevi uma poesia no contexto de onde eu estava, onde eu estou na Amazônia, e foi então a primeira e única poesia que eu escrevi aqui no Amazonas, na Amazônia, vamos dizer assim, né? Então ela chama Voo Livre, que eu acho que é isso que o Enio colocou no início aqui, do livre pensar, vagar, é um voo livre, né? Nós somos livres, né?
Então, nesse voo livre, e ele também veio de distâncias para cá, né? Você veio de outro local para Manaus. Então, seria distâncias e altitudes, incertezas e vicissitudes não são obstáculos para as mentes que, com agudeza, perscrutam a essência do ser, que se deixa adentrar em amplo voo livre por carinhosas palavras que ao vento fluem sem limites cardeais, norte, sul e etc. E que após se entregarem a espontâneas jornadas onde em silêncio flutuam, natural e alegremente e com incontida ternura, pousam e repousam em receptivos abraços que docemente abarcam os beijos libertos em sussurros por ti, formando assim jardins de estrelas, aqui, e novas ternas galáxias, resultante das brisas cultivadas pelo seu sorriso, e iluminada presença, que com encanto propicia o livre existir. Então, vocês que estão aqui hoje, estão se permitindo no livre existir, de aqui, com o tempo já ficou escuro, né? Com a apresentação um pouco longa, tudo, mas é o livre existir, a vontade de vocês de estar aqui, de se permitir, e eu compartilhar com vocês alguma coisa, e aí a gente vai achando imagens, né? Então, esse aqui é o final, obviamente, a gente vai achando imagens, tem essas imagens aqui, que parecem, sim, né, planetas, buracos negros, tudo espermatozoide está aqui, e tem uma galáxia que, olha só como é que é a forma dela, é um espermatozoide, né? Então, ou seja, o livre pensar, flutuar, viajar é possível, e você acha até uma galáxia em forma de espermatozoide. Então, o que eu tinha para brincar, para ter esse momento muito agradável com vocês, é isso, né? Então, obrigado. Porque a ideia de ecossistema, dependendo do ponto de vista que você quiser utilizar para a sua análise, qualquer que seja, ela pode ser diversa. E aí, nesse levantamento